Fala galera que dá show, sou o Jura do canal do Jura, falando direto de Natal, Rio Grande do Norte. Hoje, terça-feira, dia 25 de fevereiro de 2025. Carnaval se aproximando, semifinal se aproximando. Tem muita coisa pra gente falar aqui. Vamos falar de Vasco, vamos falar de jogador saindo, vamos falar de Lloyd, Vader, vamos falar de ação judicial, briga na justiça, 777 querendo barrar, Vasco sentando a mona na mamona na 777. Tem coisa pra caramba pra gente conversar aqui hoje, tá? Mas antes, ó, se inscreva no canal do Jura Vascaíno, tá? Ative o sininho de notificações em todos, deixe o seu like, compartilhe nosso vídeo, comente, interaja com a gente, diz aí o que você tá achando sobre a escolha dos árbitros que a gente vai falar hoje, sobre essa semifinal, como é que você acha que vai dar, como é que o Vasco vai sair, das contratações, do Lloyd chegando, das saídas desses jogadores. Deixe o seu comentário aqui, ajude. Ó, o último vídeo foi bacana, a gente interagiu, já teve bastante gente mandando, deixando a sua mensagem aí, deixando seu comentário. Isso é bom para fazer com que o nosso canal comece a enganjar mais ainda, tá? Bora lá então, olha só, vamos começar com notícia boa. Porque tá difícil notícia boa no Vasco, mas começou a aparecer notícia boa. Então vamos começar, olha só. Ontem todo mundo já tá sabendo aí, né? Tivemos uma notícia, acho que foi uma das melhores notícias da era Pedrinho. O Vasco rescindiu com Zé Gabriel de forma unilateral. Tá? O Zé Gabriel vai ter ainda para receber do Vasco cerca de 5 milhões de reais, tá? Foi até pego de surpresa o representante do Zé Gabriel, que não imaginava que o Vasco fosse fazer isso. Mas tudo isso, gente, faz parte de uma jogada por conta da recuperação judicial que o Vasco entrou. E aí, provavelmente, esses 5 milhões também vai entrar no bolo aí, tá certo? Então, é uma jogada jurídica que o Vasco está tomando para que possa alavancar mais ainda essa questão dessa recuperação judicial, tá? Onde a gente vai falar mais tarde, tá? O Vasco decidiu rescindir unilateralmente o contrato de Zé Gabriel, surpreendendo os representantes do jogador que não esperavam que o Vasco fizesse isso agora, né? Ó, essa medida que eu falei aqui, ó, essa medida está relacionada ao pedido de recuperação judicial do clube, tá? O Zé Gabriel tem mais de 5 milhões a receber e com a rescisão deve-se buscar a justiça para assegurar seus valores, tá certo? Se a dívida for incluída no processo de recuperação judicial, ele pode receber um montante menor, já que em situação assim é comum que os credores aceitem um desconto para facilitar o pagamento, tá? Então, ó, uma notícia boa, não vamos ver mais Zé Delivery com a camisa do Vasco em campo, não corremos mais esse risco. Ótima notícia. Desejo a Zé Gabriel sorte, sucesso em outro lugar, em outro time, na carreira dele, mas não no Vasco, tá certo? Então, Zé Gabriel, fora do Vasco, tá? E junto com ele, já tá pegando a barca também, a caravela, o De Luca, tá? De Luca deve ser o próximo a acertar a rescisão com o Vasco. O Vasco encaminha a rescisão de contrato do jogador De Luca. Anunciado, o anúncio deve ser feito na quinta-feira. Até quinta-feira, De Luca também já deve estar assinando aí, entrando na caravela vascaína de saída, tá certo? Então, ó, o Vasco tira um contrato com o jogador até o dia 31/12 de 2025. Mas De Luca também tá saindo. Oh, coisa boa. Menos um De Luca. Então o Vasco também já fazendo a rescisão contratual de Luca. Tá certo? Também faz parte, tá? Também faz parte de toda essa negociação. Toda essa movimentação relacionada a essa recuperação judicial, tá? E a outra notícia boa agora. Vamos trazer mais uma notícia boa. Sabe qual é? Garré, é isso mesmo, Garré está registrado no BID, ele já apareceu no BID de hoje, tá certo? Garré tem contrato definitivo anunciado no BID. O jogador contratado pelo Kylian pode estrear já com o Vasco, pelo Vasco, já na semifinal, já que ele
já aparece registrado no BID. O número do contrato dele no BID é até esse aqui, ó. 2518-329 do Rio de Janeiro. Tá? Então já está registrado, já pode. Então nós podemos contar com Garré para o jogo contra o Flamengo. Tá? Já tem que botar ele para jogar. Tá, Carille? Bota um cara para treinar correndo e já bota ele para jogar, o técnico frouxo, covarde. Tá certo? Vão precisar muito desse jogador nesse próximo jogo de sábado aí contra os mulambos. Então, Garré já tá ok. O próximo, de repente, eu acredito que amanhã, no máximo, quinta-feira, que é o prazo até quinta-feira, acredita-se que Nuno, o Nuno Moreira também esteja aparecendo no BID e também já possa estar liberado para atuar contra o Flamengo. Essa é a esperança, tá certo? Ai, gostou da nossa capa? Outra notícia boa para muita torcida, né? Torcedor que está agoniado para ver. Lloyd vem aí. É verdade, meu irmão. Lloyd já está a caminho do Rio de Janeiro, está chegando essa semana. E aí, a Disney tem o Lord Darth Vader. O Vasco vai ter o Lloyd Vader. É isso mesmo, gostou da capinha? A brincadeira que a gente fez aí na capinha. Então, galera, vamos abraçar essa ideia aí, começar a chamar o Lloyd de Lloyd Vader, né? Se a pessoa, se ele entra, joga contra o Mulamba aí, não vai, acredito que não vai dar tempo para ele, para esse jogo, né? Mas quem sabe no Campeonato Brasileiro ele entra e faça gol no Flamengo, hein? Aí a torcida botava aquela música autona. A força está contigo, derrubamos o Mulambo com Lloyd Vader. Ia ser maneiro, não ia? Então, ó, gostou da brincadeira? Fizemos na capa a brincadeira a Disney tem o Lord Vader, o Vasco tem o Lloyd Vader. Vamos abraçar essa ideia aí e chamar o Lloyd Vader. Tá certo, galera? Bacana, ficou bacana a brincadeira para poder abraçar bem o cara que tá chegando aí, demonstrou muita vontade de querer jogar no Vasco, então a gente tem que abraçar o cara com muita força, muita vontade para que ele possa dar certo, né? Porque já que ele veio e ele demonstrou uma vontade de jogar no Vasco muito grande, então a gente também tem que demonstrar esse carinho com ele, tá certo? Então, essa é mais uma notícia em relação aos reforços que estão no Vasco, tá certo? Então, o Garré tá aí também, e provavelmente o Nuno já esteja também liberado, tá certo? E falando em jogadores bons, a gente não podia deixar de falar do nosso pirata, né? O Veguete, que está alcançando uma marca muito importante, tá? Olha só, galera, com 17 jogos a menos, o Veguete está a 3 gols de empatar com o Cano como o segundo maior goleador estrangeiro no Vasco. É isso mesmo. Olha só, o cara tem 17 jogos a menos com a camisa do Vasco que o Cano teve. E ele só falta 3 golzinhos para ele igualar a marca do Cano, como que foi o segundo maior artilheiro do Vasco estrangeiro, né? E aí, ele fazendo, com certeza ele vai passar, tranquilamente. Ele fazendo 4, ele já vai ser o segundo maior artilheiro, já vai ultrapassar o Cano com 17 jogos a menos, tá? Então, olha só. Vamos passar aqui para você rapidinho. O Cano, ele tem 43 gols em 101 jogos, tá? O Veguete tem 40 gols em 84 jogos. Então, olha só. Marca importante aí para o Vasco, demonstrando o quanto o Veguete tem sido um matador e artilheiro pelo Vasco. E a gente não pode deixar nunca de respeitar esse carinho e essa raça e essa determinação do Veguete com o Vasco, né? Tá certo? Inclusive vem recusando propostas aí, porque ele quer ficar no Vasco, tá certo? Então, Veguete, piratão, tamo junto, é isso aí, tá? Todos nós sabemos agora aí, vamos falar aqui da parte jurídica, da parte judicial que está acontecendo aí, os embrólios jurídicos que estão acontecendo com o Vasco, né? E o Vasco entra com um pedido de recuperação judicial do clube e da SAF, tá? O Vasco entrou ontem o Vasco deu entrada com essa situação aí. O Vasco anunciou no final da noite desta segunda-feira que entrou com pedido de recuperação judicial do clube e da SAF. O clube já planejava esse movimento desde setembro do ano passado e garantiu que os investimentos no futebol continuarão,
assim como o pagamento em dia dos salários e demais obrigações. Porque o que acontece com essa recuperação judicial? O Vasco fica suspenso por Vasco por 180 dias a questão de execuções e penhora, isso porque o Vasco possa ter esse fôlego financeiro para que ele possa começar a pagar as dívidas dos credores. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar como é que ficou a questão dos cálculos e do acordo, como é que o Vasco vai fazer para poder cumprir a questão do pagamento dos credores, que foi um acordo que ele fez com os credores, que ficou bom pra caramba. Aí, ó, Pedrinho, aí eu falo, Pedrinho, de parabéns pela manobra que vocês tiveram aí, pelo pensamento e pela forma como vocês vão fazer. Aí eu acredito, porque se não pagar, pede falência, mas do jeito que foi feito, dá para pagar sim, dá para pagar sem preocupação, e ficou muito bom, tá certo? Decisões, abre aspas para a diretoria do Vasco, tá? Decisões difíceis, mesmo quando amargas e impopulares, não diminuem a convicção e determinação da atual administração de enfrentar esse desafio de maneira firme e responsável. Ou se encara a realidade ou corre o risco de seguir repetindo os mesmos erros do passado, tá certo? Isso é um comunicado do Vasco, tá? O regime de recuperação judicial sempre foi tratado por Pedrinho e seus diretores como fundamental dentro do processo de reestruturação financeira que está em andamento no Vasco. A gestão acredita que essa é a forma mais segura e eficiente de atacar as dívidas. De acordo com a apresentação da Álvares e Marçal, o escritório que foi contratado para prestar consultoria para o Vasco sobre o tema, tá? O cálculo mais recente apontou uma dívida de aproximada 1 bilhão e 400, que é 777 em 2 anos. Mais do que dobrou esse valor, porque a dívida do Vasco era de 700 mil, e eles dobraram em 2 anos, uma dívida que foi acumulada em 125 anos, esses bandidos da 777 conseguiram em 2 anos dobrar, tá certo? O Vasco levou 125 anos para acumular uma dívida de 700 mil. A 777 entrou, em 2 anos ela conseguiu criar uma dívida de 700 mil de novo, em 2 anos. O que o Vasco acumulou em 125 anos, essa empresa nefasta, ela fez em 2 anos, e aí entra na justiça agora, pedindo para suspender isso, que a gente vai falar já já, porque fala que acha que tem que, com medo de não receber o que não tem que... Ela não tem que receber, a CVC tem que pagar, indenizar o Vasco. A gente vai falar isso já daqui a pouquinho, tá? Vamos só falando disso aqui. O Vasco entrou com esse pedido ontem, tá, na justiça, tá, encaminhou e entrou com pedido para essa recuperação judicial. Com isso, o Vasco vai passar agora a ter 180 dias a contar do deferimento, né, desse pedido da justiça sendo deferido. O Vasco começa a entrar nesse processo e vai ter esse ano todinho praticamente, sem precisar uma carência para poder começar a pagar os credores. Então vamos aguardar para que isso realmente aconteça. E aí, vamos falar do ladrão agora, né? Falamos do mocinho, a gente vai falar do ladrão, né? Porque a 777 mostra perplexidade com a recuperação judicial do Vasco e solicita que a justiça adie a análise do pedido. Eles são muito pilantra e cara de pau. Vou dizer aqui para vocês, viu? Olha só, a empresa entra na justiça solicitando que o pedido da diretoria do Vasco não seja analisado antes do julgamento do dia 12 de março. A parte tinha que ser julgada essa merda para que eles perdessem era tudo, tivesse que pagar uma indenização pro Vasco, que esses pilantras que eles fizeram com o Vasco, além de sujar o nome do Vasco mais ainda no mercado, eles roubaram o Vasco de tudo quanto é jeito, tá certo? Olha só, a 777 Partners entrou na justiça nesta terça-feira com um pedido de tutela antecipada na quarta-feira empresarial do Rio de Janeiro. A empresa solicita que a justiça não analise o pedido de recuperação judicial do Vasco antes do julgamento do dia 12 de março, que decidirá se continuará valendo a liminar de maio de 2024, que deu ao controle da SAF a diretoria do Vasco Associativo. No pedido de tutela desta terça-feira, a 777 afirma que tomou conhecimento pela empresa com enorme perplexidade
do pedido de recuperação judicial feito pelo Vasco na segunda. É tão cara de pau mentirosa que estava todo mundo sabendo, o mundo inteiro está sabendo que o Vasco ia entrar com esse pedido. Aí ela entra perplexa, só soube pela imprensa. Vão ser mentirosos e fanfarrão assim na casa do cacete, cambada de ladrão, filho de uma égua, tá certo? Os advogados afirmam no texto que a empresa jamais foi consultada pela diretoria sobre medida. Tem que ser consultada é o cacete, rapaz. Tem que ir pra puta que pariu, cambada de ladrão safado, tá certo? A 777 diz que ainda que a aprovação do pedido de recuperação judicial será extremamente grave, com efeitos irreversíveis. Irreversíveis foram vocês que fizeram com o Vasco, seu cambada de ladrão safado, tá certo? Por isso, argumenta que a aprovação ou não só deve ocorrer depois do julgamento dia 12 de março, já que a entrada da gestão de Pedrinho no comando da SAF via liminar seria precária e provisória. Vocês compraram essa porra dessa SAF em cima de uma liminar também. Então vão pra puta que pariu, rapaz. Vão chorar na casa do caralho, tá certo? A decisão de meio do ano passado tirou o controle do futebol do Vasco, empresa americana, e devolveu a gestão do clube. Atualmente, presidido pelo Pedrinho, tá? A 777 entrou com agravo para tentar voltar ao comando e conseguir dinheiro com uma possível revenda da SAF. Tá certo? A 777 vive em situação delicada, sempre viveu. Ela já comprou o Vasco em situação delicada. Esse safado desse Salgado com Osório que esconderam a documentação e forjaram a documentação para que isso não fosse viesse a público, tá? Dito pela própria diretoria do Pedrinho, que já sabiam que a 777 estava na merda financeiramente, tá? Então isso não é de agora não. Tá? Vocês entraram para dar o golpe e conseguir dinheiro para tentar levantar a 777. Isso que vocês fizeram com o Vasco, tá certo? A empresa tenta com o controle do futebol novamente, tá? Deu para entender? Agora, essa situação? Então tá, vamos passar aqui para vocês ainda outra notícia, tá? O que tem com a 777? Olha só. Além disso, a diretoria busca com o americano indenização relacionada a 777. É o que eu ia falar agora. Tá certo? A 777 ela entrou na justiça hoje, pedindo para que fosse adiado a análise desse pedido do Vasco de recuperação judicial, para que só fosse feito depois do dia 12 de março, quando haverá esse julgamento aí referente a essa liminar que deu os poderes ao Pedrinho, que tirasse a 777 de rota, né? Bom, com isso, ela está esperando que a justiça não defira agora, aguarde. O Vasco deu uma resposta para 777, tá certo? É isso aí, Pedrinho, é isso aí, tá? O Vasco responde a 777 e pede que a justiça encontre quem responda pela empresa americana, porque a gente não sabe nem para quem responder aqui. Os caras são tão pilantras que não tem para quem responder. E o clube ainda quer uma indenização. Toma, te bota no rabo desses filhos da puta, desses americanos safados, rapaz. É isso mesmo, Pedrinho. Em resposta a 777, o Vasco solicita na justiça que se encontre um representante pela empresa, tá? Além disso, a diretoria busca que os americanos indenizem o clube pelo não pagamento das dívidas nos últimos 2 anos, sobretudo com membros do departamento de futebol. O Vasco alega que a procuração outorgada pela 777 no presente recurso não foi assinada pelos sócios, mas pela assessoria financeira que se encontra na gestão de seus ativos. Ou seja, aí o Vasco vai agora meter no rabo deles. E tomara que consiga. Tem que indenizar, não tem que pagar nada não pro Vasco. O Vasco a venda da SAF tinha que ficar o dinheiro todo pro Vasco, para o próximo investidor, comprador. Esses filhos da puta desses americanos não tem que ver um centavo. O que ele tem que ver é xilindró. Isso que ele tem que ver. Tem que pedir indenização para esses ladrão americanos que vieram para cá roubar o Vasco e lavar dinheiro. Tá certo? É isso que eu penso e eu que a torcida também tem que fazer, cobrar que o Pedrinho continue com esse perfil firme, tá certo? Bacana? Agora só, vamos fechar, o vídeo tá comprido, muito assunto.
mais uma novidade aí, tá? Vou falar, a gente falou do acordo, né? Da questão do pedido de recuperação judicial. Então a gente vai passar para vocês aqui como é que ficou mais ou menos, como é que está ficando a questão para que essa recuperação judicial seja entendida e seja deferida pela Justiça. Tá? O Vasco fez acordo com a maioria de seus credores antes de entrar com o pedido de recuperação judicial na Justiça do Trabalho. Então olha só, mostrar para vocês como é que vai ficar. Por isso eu acredito que vai dar para o Vasco pagar de boa. Parabéns para o Vasco, para a parte jurídica, que trabalhou bonito e fez um acordo bacana. Olha só. O Vasco monta engenharia para pagamento das dívidas com credores. O Vasco aprovou um acordo trabalhista em um plano de recuperação judicial com pagamento de 10 milhões por ano durante 10 anos, começando com um ano de carência em 2025. Olha só, vai passar a pagar 10 milhões por mês, por ano, está sendo durante 10 anos. A dívida de 228 milhões será reduzida para 89 milhões. Um resultado com um deságio de 65%. Jura, mas você não, a dívida do Vasco não é 1 bilhão e 400? A dívida total, civil e trabalhista. Aqui a gente está falando de dívida trabalhista, tá? As dívidas trabalhistas do Vasco chegam em torno de 228 milhões, tá certo? Com esse pedido judicial para essa parte aí, o Vasco conseguiu, para o acordo com a parte trabalhista, eles conseguiram esse acordo aí e que está tendo esse deságio de 65%, tá? O Vasco essa dívida caindo de 228, dívida trabalhista, não é a dívida total do Vasco. Peguem bem a visão disso, o pessoal tem mania de confundir. Mas olha só, não é porra nenhuma, a dívida é 1 milhão e 400, 1 milhão e 400 é um montante total, civil, trabalhista, todas as dívidas. Essa a gente está falando aqui da dívida trabalhista, tá? São 128, o Vasco conseguiu um acordo com os credores, caindo para 89 milhões, tá? O clube pagava 50 milhões anuais, e após o acordo terá aumentos progressivos nas parcelas, 5 milhões em 2026, 10 milhões em 2027, 12 milhões em 2028, e assim vai, tá? Os juros caem de 15%, que era no regime centralizado, né, para 6 a 7% ao ano. Então olha só como é que foi muito boa. Aí eu tiro o chapéu pro Pedrinho e sua gestão. Nisso, a gente está aqui para meter o cacete quando está errado e elogiar o quanto tá certo, tá? A dívida total do clube é de 1 bilhão e 400. E acordos adicionais serão necessários com os credores de maior valor. Aí vai ter ainda a questão dessas outras dívidas que fazem um montante de 1 bilhão e 400, tá? Esse acordo que está sendo mostrado aqui, os cálculos que o Vasco fez, é relacionado às dívidas trabalhistas, tá ok? E falando agora de Campeonato Carioca. Campeonato Carioca semifinal que começa agora dia 1º de março, sábado que vem, tá certo? Já definido o local, horário e até a arbitragem, tá certo? Teremos o primeiro jogo de ida, Vasco e Flamengo, será realizado no Engenhão, às 18 horas de sábado, dia 1º de março, e a arbitragem vai ser de Wagner do Nascimento Magalhães, tá certo? Wagner do Nascimento Magalhães apita Vasco e Flamengo, que acontece, primeiro jogo de ida, vai semifinais do Campeonato Carioca, entre Vasco e Flamengo, o jogo acontece no Engenhão, às 18 horas, tá ok? Então, tá definido tudinho, horário, local e arbitragem, tá certo? E o jogo de volta, que vai ser realizado no dia 8 de março, vai ser no Maracanã, às 18 horas, com a arbitragem de Bruno Arleu de Araújo, o mesmo que apitou Vasco e Botafogo. Então, lembrando vocês, tá? Jogo de ida, Engenhão, Vasco e Flamengo, às 18 horas, com a arbitragem de Wagner Nascimento Magalhães. E o jogo de volta, Flamengo e Vasco, no Maracanã. Esse jogo acontece às 18 horas também do dia 8 de março, com a arbitragem de Bruno Arleu de Araújo. Então, essa é a notícia do Campeonato Carioca, tá? Os próximos confrontos do Vasco. E já vão poder contar com Garré e, de repente, até com o Nuno Moreira, tá? O Vasco está correndo para ver se consegue registrar ele até quinta-feira, tá? Peço desculpa aqui, pessoal,
Às vezes na hora que eu tá fazendo o vídeo, tá fazendo aqui falando com vocês, é que eu tô meio gripado. Então por isso que às vezes me dá vontade de espirrar, aí eu puxo o ar, tá certo? É por causa da gripe, tá ok? Mas ó, mais uma vez obrigado, agradeço a todos aqui pela nossa parceria, por estar ajudando a gente a crescer, por estar divulgando nosso canal, por estar se inscrevendo. Então, voltando a falar aqui para vocês. Saudações vascaínas, não deixe de se inscrever no canal do Jura Vascaíno, deixar o seu like, comentar, compartilhar e ativar o sininho de notificações, tá certo? Se inscreva e ative o sininho de notificações, não adianta, para poder receber as notificações, tá ok? Saudações vascaínas e até a próxima, valeu!